Quero convidar você que trouxe a sua Bíblia, para abrir sua Bíblia comigo, Filipenses capítulo 4, e quero ler com você a partir do verso de número 4. Quero nessa noite pensar com você sobre, durante estes dias, sobre algumas marcas da vida da igreja, algumas coisas que devem servir e ser distintivos na caminhada da igreja. E quero nessa noite começar pensando com você que a igreja precisa ser uma comunidade que viva, que manifeste, que experimente a alegria do Senhor. Quando eu olho para a palavra de Deus, eu descubro que vida com Deus e alegria tem tudo a ver. Eu olho para o nascimento de Jesus e sou lembrado que o nascimento de Cristo foi, pelos anjos, proclamado como boa nova de grande alegria. Eu posso olhar para a palavra de Deus no texto de Salmos e ver o salmista dizendo que devemos servir ao Senhor, mas é tão interessante que Deus se preocupa não só com aquilo que fazemos para o Senhor, mas com a qualidade da nossa ação. E Ele diz: sirvam ao Senhor com alegria. Eu olho para a palavra de Deus em Gálatas, Paulo falando sobre o fruto do Espírito, e ele começa então a apresentar as características do fruto do Espírito, e vai dizendo que o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, e continua apresentando todas essas características. Por isso eu creio que a igreja do Senhor Jesus Cristo precisa ser uma comunidade que neste mundo de notícias tristes irradie, manifeste a alegria do Senhor. Eu preciso confessar aos irmãos que nem sempre é fácil. A vida por vezes nos surpreende, são lutas, são dificuldades, são sofrimentos, são pressões externas, por vezes problemas internos, mas que nada disso roube de nós a possibilidade de sermos uma comunidade que manifeste a alegria do Senhor. E pensando nisso, eu quero ler o texto de Filipenses, capítulo 4, a partir do verso de número 4, com os irmãos, onde a Bíblia diz assim: alegrai-vos sempre no Senhor, e digo outra vez, alegrai-vos. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos por coisa alguma. Pelo contrário, sejam os vossos pedidos plenamente conhecidos diante de Deus, por meio da oração e súplica com ações de graças. E a paz de Deus, que ultrapassa todo entendimento, guardará o vosso coração e os vossos pensamentos em Cristo Jesus. Vá comigo para o verso 10. Alegro-me muito no Senhor, por terdes finalmente renovado o vosso cuidado para comigo, do qual na verdade estáveis lembrados, mas vos faltava oportunidade. Não digo isso por causa de alguma necessidade, pois já aprendi a estar satisfeito em todas as circunstâncias em que me encontre. Sei passar necessidade, sei também ter muito. Tenho experiência diante de qualquer circunstância. E em todas as coisas, tanto na fartura como na fome, tendo muito ou enfrentando escassez, vamos falar juntos o verso 13, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Senhor Deus, mais uma vez, te agradecemos pela tua palavra, e te pedimos, Deus, fala conosco, em nome de Jesus, amém. A carta aos Filipenses, ela é reconhecida como a carta da alegria. O apóstolo Paulo, nos seus 4 capítulos, por variadas vezes faz menções diretas à ideia da alegria. E talvez um leitor desavisado pudesse pensar que Paulo falou tanto em alegria porque ele estava vivendo um grande momento, talvez estivesse num resort, talvez estivesse na beira da praia, tomando um coquetel de frutas, e alguém levando para ele, de quando em quando, um salgadinho, alguma coisa para ele comer. Talvez algum desavisado pudesse imaginar que Paulo escreve essa carta vivendo talvez um momento de grande prosperidade. Estava cheio de dinheiro, saúde a 1000 por hora, aí é fácil falar de alegria. Mas se você parar para observar o contexto da carta, não é esse o contexto.
O capítulo 1 nós vamos perceber que Paulo se encontra aprisionado, cheio de incertezas quanto ao amanhã. Ele chega a manifestar que vivia num pêndulo entre ficar e ser bênção para a igreja e partir e estar com Cristo. E mesmo ali aprisionado, acorrentado, sem saber o que aconteceria no dia seguinte, Paulo não faz da sua vida, da sua história, um tempo de lamento, um tempo de choro, um tempo de murmuração, de reclamação, mas ele aproveita esse tempo para, de maneira muito clara, desafiar a igreja a viver a experiência da alegria. E quando eu olho para esse texto, eu começo a perceber o que é essa alegria. Eu começo a perceber quais são as marcas dessa alegria. A primeira verdade que me chama a atenção, ainda no verso de número 5, logo depois que Paulo diz, alegrai-vos do Senhor, outra vez vos digo, alegrai-vos, é uma ordem, está no imperativo. Paulo começa a descrever quais são as características desta alegria. Verso de número 5, ele diz o seguinte, assim diz a palavra de Deus, Filipenses capítulo 4, verso 5. Seja a vossa bondade conhecida por todos os homens, perto está o Senhor. Outras versões vão dizer, seja a vossa moderação. Outras vão dizer, seja o vosso equilíbrio, a vossa equidade conhecida por todos, perto está o Senhor. Na verdade, a alegria que Paulo propõe à igreja é a capacidade de continuar crendo no agir de Deus, mesmo quando à nossa volta tudo parece que vai de mal a pior. Eu gosto quando o apóstolo Paulo diz assim, seja a vossa moderação conhecida por todas, porque a igreja vivia um tempo de pressão, seus líderes estavam sendo aprisionados, os líderes estavam sendo mortos, as suas posses estavam sendo retiradas, e geralmente quando a gente está sob pressão, uma das primeiras coisas que a gente perde é o equilíbrio. O mais centrado dos homens, a mais centrada das mulheres, quando vive sob pressão, a impressão que temos é que a nossa emoção sequestra a nossa razão e a gente começa a agir loucamente. Deixa eu dar um exemplo para você. Vamos supor que nesse exato momento, nessa noite feliz, nesse santo lugar, entrassem aqui 9 baratas voadoras. Pense no mistério, irmão. 3 aqui para essa fileira, 3 para essa, e para vocês não ficarem com inveja, se sentindo preteridos, mais 3 só para vocês. Aí você imagina, o auê, permitam-me a expressão, que ocorreria aqui nesse espaço. Ia ter homem chorando, ia ter homem até falando fino, entregando pontos. Se o cara não for treinado, entrega. E aí o cara entregando os pontos, ia ter gente desesperada, gente correndo, gente pulando. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês, gente. Barata tem dente? Pastor Cláudio, o senhor é pastor há mais tempo que eu. Já pastoreou em pelo menos 3 estados diferentes. Alguma vez, o irmão já foi fazer uma cerimônia fúnebre, quando chegou lá, perguntou, mas morreu do quê? Baraticídio, foi assassinado por uma barata. Mas por alguma razão a gente fica desesperado e começa a agir loucamente. E o apóstolo Paulo vai àquela igreja e diz assim, olha, neste tempo de pressão, fiquem tranquilos, porque perto está o Senhor. E esta expressão, perto está o Senhor, segundo Charles Swindoll, no seu livro Ria-se de Novo, ele vai nos dizer que ela pode trazer 2 verdades para estes irmãos. A primeira verdade é que perto está o Senhor, poderia significar a volta de Cristo que estava às portas. Mas poderia num segundo momento significar o agir, o socorro de Deus vindo ao encontro daqueles irmãos. Sabe, é a reafirmação daquela palavra do Salmo 121, quando o salmista diz assim, eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E depois ele responde, o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
não há dúvida, o socorro virá, perto está o Senhor. Irmãos, nós como igreja, precisamos redescobrir essa verdade. Vez por outra, o Senhor nosso Deus nos coloca num beco sem saída. Vez por outra, a igreja vive situações que fala assim, e agora, o que eu faço? Por vezes, e não por poucas vezes, nós como igreja, nos sentimos como que diante do Mar Vermelho. Tantas vezes é assim que o pastor se sente. Diante do Mar Vermelho, atrás do exército de Faraó, do lado montanha, e a gente falando para o Senhor, e agora? E o Senhor dizendo para o seu servo, por que você está clamando a mim? Manda o povo marchar. Sabe, são aqueles momentos onde aparentemente tudo está perdido, a esperança já se foi, a gente já começa a recolher as bandeiras, a torcida adversária rindo da gente, mas a gente mantém o coração firme, porque crê que perto está o Senhor. Eu tenho convicção, irmãos, que o que a igreja mais precisa é viver nessa dimensão. Essa dimensão alegra o coração da gente. E quando eu falo de alegria, eu não estou falando de euforia, não estou falando de ficar rindo à toa, kkkkkk, não estou falando disso não, irmão. Isso pode ser histeria, pode ser maluquice, pode ser macacada e pode não ser alegria. O que eu estou falando de entender que perto está o Senhor é a firme convicção de que aquilo que fugiu do meu controle continua sob o controle de Deus. Aquilo que escapou por entre os meus dedos ainda está sob a potente rédea do Senhor. É perceber como Isaías, ao entrar no templo, que ainda que o trono físico, político esteja vazio, há um Deus que está assentado no alto e sublime trono. Perto está o Senhor. Essa alegria, em segundo lugar, que deve marcar a vida da igreja, ela é fruto de uma vida onde a gente troca a nossa ansiedade por uma vida de oração. Perceba o que a Bíblia diz no verso 6, não andeis ansiosos por coisa alguma. Aí está difícil a gente falar sobre isso hoje, né? Quem aqui não sofre de ansiedade? Quem aqui não sabe o que é isso? A gente vive hoje num país onde o primeiro ou segundo remédio mais vendido do Brasil é o ansiolítico, Rivotril. E eu acho interessante que é o remédio mais vendido, mas ninguém toma. Nunca vi ninguém falando, não, eu faço uso de Rivotril. Ninguém toma. Mas se der um chilique e fala assim, olha, está precisando de um Rivotril, aparece estoque da bolsa dos irmãos para abrir uma farmácia. Ansiedade, a gente está ansioso. E a ideia bíblica de ansiedade, do ponto de vista bíblico, remonta à ideia de algo partido, algo cortado. Sabe aquela mente que quer crer, quer acreditar que a porta vai se abrir, mas fica assim, e se a porta não abrir? Acredita que a cura virá, mas fala assim, e se a cura não chegar? Crê na restauração de uma relação, mas fala assim, mas se a restauração não chegar? E a gente fica dividido. E a palavra de Deus vai nos ensinar a trocar toda a ansiedade por uma vida de oração. Eu não sei quanto a você, mas na minha experiência pessoal, a minha ansiedade é fruto da minha necessidade de controle. Deixa eu confessar aqui para vocês, eu sou controlador. Sabe aquela pessoa que anda de carona e freia junto, liga a seta? Eu estou fazendo um esforço enorme para vencer isso. Orem por mim. Eu sou controlador. E aí eu começo a descobrir que existem coisas que não estão sob o meu controle. Existem coisas que por mais que eu me esforce,
Por mais que eu queira influenciar, gerir, ordenar, eu não tenho como. E por vezes esse sentimento de impotência, de fraqueza, ativa em nós um tanto de ansiedade fora do comum. A gente fica preocupado com os filhos, a gente fica preocupado com o marido, com a esposa. E obviamente o nível de ansiedade faz parte da vida, mas o que a Bíblia fala aqui sobre andar ansioso pode ser traduzido como ter uma vida controlada pela ansiedade. Nós precisamos nos preocupar menos e orar um pouquinho mais. Jó nos ensina algo fantástico. Jó é exemplo em muita coisa, mas tem algo que me chama a atenção, que é Jó como exemplo de pai. A Bíblia vai nos dizer que os filhos de Jó faziam seus banquetes e uns convidavam os outros. Jó então levantava-se pela madrugada e ia interceder pelos seus filhos. E Jó ensina para mim e para você que somos pais, que há um momento que os nossos filhos estarão longe dos nossos olhos, mas mesmo neste momento eles estarão debaixo do olhar do Senhor. Nós precisamos trocar a ansiedade pela oração. O apóstolo Paulo vai dizer: não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam conhecidas diante de Deus as vossas orações, súplicas e ações de graças. E o resultado disso é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e pensamentos em Cristo Jesus. Queremos controlar. Eu sofro de uns negócios lá em Maceió, e eu sei que isso não acontece aqui na Igreja dos Irmãos. Quando a gente vai fazer, às vezes, uma atividade lá, pastor Cláudio, olhando assim, eu vejo tanta perfeição nos irmãos, tanta santidade, que eu não creio que os irmãos façam isso. Mas lá em Maceió, orem por mim, pela minha igreja, às vezes a gente vai fazer uma atividade, acampamento da igreja, almoço da igreja, passeio. E aí, o santo pastor começa a anunciar um mês e meio antes. Na véspera, os abençoados não fizeram inscrição ainda. Só lá. Eu não estou falando da igreja do alto, estou falando da PIB Maceió. Aqui, eu sei que quando eu sair daqui, os irmãos vão me dar alguma sugestão, alguma estratégia, para que eu possa vencer essa dificuldade lá. Você não sabe como a gente que está na liderança fica. Você não sabe. Teve um dia que eu estava tão nervoso, que eu falei assim: vou ler para vocês palavras de Jesus, a igreja de Laodiceia. Desgraçado, pobre, cego, miserável, nu. Você não sabe como eu me sinto. Palavras de Cristo, estou falando o que está na Bíblia. Estou inventando, não. Irmão, não sabe como eu me sinto. Eu lembro que era um passeio, dia da família, alugamos um sítio, antecipamos o pagamento do aluguel, alugamos um ônibus, fizemos as compras, e cadê os abençoados? E aí maio é um mês de chuva no Nordeste. Se você quiser ir para o Nordeste no mês de maio, eu não recomendo, porque chove muito. Aí, te dei uma dica 0800, está vendo aí? Está vendo aí? Olha como é que eu sou bonzinho. E aí, falei com o pessoal assim: olha, não vá. Ó, o pessoal com medo de se inscrever por conta da chuva. Eu falei assim: irmãos, culto da manhã, eu levantei e falei assim: irmãos, ouça aqui o que o pastor vai dizer. Se você está com medo de ir para o passeio por conta de chuva, pode se inscrever, porque não vai chover. Aí eu fui, sentei e falei: meu Deus, por que eu falei isso? Por que eu falei? Deus não mandou eu falar. Deus não tive nenhum tipo assim de... Deus colocou no meu coração, foi da minha cabeça mesmo. Mas eu, quando faço bobagem, eu faço bem feito. Culto da noite, anunciando o passeio, falei de novo: se você não se inscreveu por conta da chuva, pode se inscrever, porque não vai chover. E de novo falei: meu Deus, 2 vezes. E aí, começa a semana, e eu orando ao Senhor, falei: Senhor, e agora? Vai chover. E aí o pessoal começa, nas redes sociais, tudo inbox: e aí, pastor, chove ou não chove?
Ah, o pastor agora é o homem do tempo. Vamos ver se é profeta mesmo. Porque a igreja tem cada figura. Lá, aqui não. Aqui é uma benção. E aí um vinha, espetava, outro espetava. Eu lembro que um dia, terça-feira, eu andando no centro da cidade. E aí se aproxima um policial de mim e falou assim: pastor, estive na sua igreja domingo. Não sou crente não. Mas eu fiz minha inscrição no passeio e falei para minha mulher assim: eu quero ver se esse homem é profeta mesmo. Eu não sou profeta. Entendeu? Aquilo ali foi um momento de loucura. Eu tenho surtos. Eventualmente eu estava surtado naquela hora. Não leva, não, pastor, eu vou. Quero ver se o senhor é homem de Deus ou é conversa. Eu converso. Eu não sou essa coisa toda, não. E aí começa a chover, choveu terça, choveu quarta, e o pessoal falando: e aí, pastor, vai chover? E eu não perco a pose. Né? Eu falo assim: não, está chovendo hoje para não chover no sábado, mas por dentro, o coração, um desespero. Que presunção minha querer controlar o tempo. Que presunção minha querer determinar. Ora, se Deus tivesse falado comigo como falou com Elias, eu não teria problema algum de falar: irmão, não vai chover, porque Deus, o Senhor disse que não vai chover. Mas foi uma coisa minha, foi da minha cabeça. Eu, sei lá, acho que aquela hora que você não tem o que falar e começa a falar bobagem, foi um momento desse. E aí eu passei aquela semana, irmãos, semana no sofrimento, não dormia direito. Perdi o apetite. Para eu perder o apetite tem que ser um negócio assim, monstruoso. A semana inteira chovendo, e na quinta-feira, eu estava no meu momento devocional, li esse texto: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu comecei então a entender que eu estava querendo controlar coisas que estão nas mãos de Deus, e que o melhor que eu podia fazer era entregar, era confiar. E naquela hora eu falei assim: olha, Senhor, eu quero te pedir perdão, porque eu falei demais. Eu entrego essa situação nas tuas mãos. Se tiver que chover, eu vou passar vergonha, mas amém. Agora, se o Senhor quiser quebrar o galho do teu servo, eu confesso, eu vou ficar muito, mas muito agradecido. Mas é com o Senhor, não é mais comigo. E quando eu entreguei para o Senhor, eu comecei a paz que excede todo entendimento. De fato, aquele problema não era mais meu. Nós temos uma dificuldade muito em entregar. Nós entregamos, mas ficamos como que com a ponta dos dedos segurando. E quantas noites insônias, quanta ansiedade, quanto sofrimento, quantas por vezes, até mesmo, por que não dizer, doenças psicossomáticas. A gente ainda não aprendeu a entregar e confiar que Ele sabe resolver melhor que a gente. Eu decidi entregar, irmãos. Pela misericórdia de Deus, Deus é bom. Sábado de manhã, quando eu acordei, eu olhei assim para o céu, estava assim, tinha uma nuvenzinha lá, tipo aquela de Elias, tamanho da mão de um homem, tinha uma nuvenzinha. Pela misericórdia de Deus, fomos para o passeio. Eu até esqueci desse negócio de chuva, se ia chover, se não chover. Graças a Deus, pela misericórdia e bondade de Deus, não choveu. Mas a questão principal não foi ter chovido ou não. A questão principal foi eu ter aprendido que eu preciso aprender a confiar, a entregar. Você sabe uma das coisas que mais faz a gente sofrer? Vou falar agora aqui especialmente com as mães. Quantas mães nós temos aqui? Levanta a mão aí, mamãe, por favor. Olha aí. Deixa eu falar um negócio agora para você.
Uma coisa que mais faz uma mãe sofrer é tentar abrir os olhos de um filho. É por vezes ficar assim, meu filho, isso não é companhia para você. Isso não é amizade para você. Minha filha, isso lá é namorado para você. E aí, a gente querendo resolver, não sei se você já percebeu, irmã, a gente piora. Porque fala que não é para namorar com aquela pessoa, vem uma paixão, estilo Romeu e Julieta, querem até morrer um pelo outro. Quanto mais você fala, não presta, parece que é aí que o negócio, a pessoa fica, mas é ele. Vou casar, tem que ser. É uma agonia. E às vezes a mamãe acha que vai resolver falando. Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora ele vai entender. Eu tenho descoberto, ou tenho experimentado, que a gente não pode se omitir, a gente não pode ver o feio e dizer que está bonito, ver o errado e dizer que está certo. Mas a gente não tem o poder de abrir os olhos de ninguém. Lembra da experiência de Eliseu, capítulo 6 de 2 Reis? A Bíblia vai nos dizer que um dia Eliseu, o moço de Eliseu acorda, abre a porta, vê o local onde eles estavam cercados pelo exército do rei da Síria. O menino volta para casa igual uma bala, desesperado, fala: Eliseu, meu senhor, o negócio está feio para o nosso lado, hoje nós vamos morrer. Tem um exército aí fora. Eliseu poderia ter sentado com aquele menino e falado assim: deixa eu explicar um negócio para você. Só que tem hora, irmãos, que você vai gastar o seu latim e o outro não vai entender. Ainda vai criar uma intriga, ainda vai piorar. E aí Eliseu, sabedor disso, vira para o lado e fala assim: Senhor, abre os olhos desse moço para que ele veja. E aí o moço vai lá fora e ele percebe então que havia, de fato, um exército poderoso do rei da Síria, mas muito maior que o exército do rei da Síria, era o exército que o Senhor havia enviado àquele lugar para dar vitória, para pelejar, para estar com os seus servos. Quem abre os olhos é o Senhor. A gente fala, a gente orienta, mas quem abre os olhos é o Senhor. E às vezes nós queremos controlar todas essas coisas e acabamos perdendo a nossa alegria. Eu quero desafiar os irmãos, sejam lá quais forem as dificuldades que os irmãos enfrentem, tanto na coletividade quanto na individualidade. É hora de aprendermos a trocar a preocupação pela intercessão. Tem um hino do cantor cristão que ele diz assim: ó, que paz perdemos sempre. Ó, que dor no coração, só porque nós não levamos tudo a Deus em oração. Eu quero desafiar você a entregar ao Senhor. Mas tem uma última verdade que essa história nos ensina, que eu quero compartilhar com você. O texto sagrado vai nos dizer, a partir do verso de número 11, Paulo agora agradecendo a esta igreja que se lembrara dele. Paulo estava preso e a igreja em Filipos envia uma oferta, uma ajuda para Paulo, e a carta aos Filipenses é uma carta de gratidão. E Paulo então vai dizer, verso de número 12, sei passar necessidade, sei também ter muito, tenho experiência diante de qualquer circunstância, em todas as coisas, tanto na fartura como na escassez, tendo muito ou enfrentando escassez, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Verso de número 11, ele diz, já aprendi a estar satisfeito. Ou em algumas versões fala, já aprendi a estar contente. E a palavra contente nos lembra, ou vem da mesma raiz, da mesma família da palavra conteúdo. A
Paulo estava dizendo assim: o que me deixa feliz não é o que está do lado de fora. O que me deixa feliz é o que está do lado de dentro. Se a sua alegria estiver baseada nas circunstâncias, olha, você vai se frustrar mais rápido do que você imagina. Se a sua alegria estiver no sucesso externo, na aprovação das pessoas, já já você se quebra. Eu lembro quando ainda estava no seminário, eu ouvi uma vez o pastor Manuel Xavier dos Santos, hoje já está com o Senhor, pastoreou há muitos anos atrás aqui em Curitiba, na igreja do Bacaxeri. Ele conta que, ainda na sua época de ministério na Memorial da Tijuca, quando ainda era uma febre o videocassete, né? Alguns dos meninos aqui nem sabem do que a gente está falando, mas era uma febre o videocassete. O pastor Xavier foi aos Estados Unidos e comprou um videocassete. E ele um dia chega no pátio da igreja e diz assim: irmãos, voltei dos Estados Unidos, Deus me deu uma bênção de comprar um videocassete. A partir de hoje, ninguém mais precisa perder as uniões de treinamento ou culto para ficar assistindo o campeonato carioca. Eu vou deixar gravando e a gente depois, mesmo já sabendo o resultado, se reúne para assistir, bater um papo, ter um tempo de comunhão. E aí o pessoal feliz da vida: pastor, mas como é que esse negócio grava assim, o senhor está lá? Isso é um mistério, né? Naquela época a gente achava até, essa coisa do demo, olha lá, pastor, né? E tinha um negócio que a gente achava que era coisa do inimigo, né? Como é que pode? O senhor não está lá, televisão desligada e ele grava. Meu Deus, o que é isso? Veio lá da outra América, como a gente falava antes, né? E aí um irmãozinho ouvindo, porque toda rodinha, você está feliz da vida, sempre tem um que está com um alfinete pronto para furar a tua alegria. Sempre, qualquer lugar do mundo. Tem lá em Maceió e com certeza tem aqui também em Curitiba. Pelo amor de Deus, se não tiver eu venho morar aqui. Mas ele estava ali na roda, ele feliz da vida e o cara do alfinete ali, só esperando para falar. Aí virou para ele e falou assim: pastor, porque esse cara sempre fala assim, ele nunca fala direto. O cara tem que dar aquele ar de intelectualidade. O cara é especial. Me permita, esse seu videocassete tem quantas cabeças? Aí o Xavier olhou assim: cabeça? Não sabia nem que esse mistério pensava, cabeça. Falou: não sei não, mas amanhã, hoje à noite eu te digo. Aí foi culto, a bênção. Depois do culto da noite estão na cantina. Aí ele falou: agora eu vou me vingar. Um monte de gente assim, ele falou assim: irmão fulano. Aí o irmão olhou: o meu videocassete tem 2 cabeças. Achando que estava abafando. O cara falou assim: pastor, jogou dinheiro fora. Já saiu de 4 cabeças. Ele falou que voltou para casa, a vontade dele era pegar um martelo e acabar com aquele videocassete. Bater até quebrar. Porque quando a nossa alegria está do lado de fora, ela passa. Tem prazo de validade, ela expira. Você não vai ficar, depois de 20 anos que entrou na faculdade, fazendo festa porque passou no vestibular. A menos que você tenha um problema. Passei no vestibular, quando há 30 anos atrás. É procurar um profissional da área de saúde mental para botar você no eixo. As nossas conquistas têm prazo de validade. Paulo vai dizer que o que o mantinha de pé não era o que estava do lado de fora, era o que estava do lado de dentro. Ele disse: eu posso enfrentar todas essas coisas, porque tem alguém que me fortalece. Alguns anos atrás, dia 31 de dezembro, estávamos encerrando o culto de vigília, e eu recebi um bilhete
que é o tipo de bilhete que o pastor sempre fica em dúvida sobre qual é a hora menos ruim para ler. Era uma nota de falecimento. E era a nota de falecimento de um irmão, ele não era membro da nossa igreja, mas a irmã dele é membro, a mãe frequentava. E ele, uma pessoa que tinha, assim, uma ligação com toda a família de fé ali de Maceió. Era dono de uma livraria, creio que da primeira livraria evangélica, ali, ou da maior à época dali de Maceió. E eu recebo, então, a notícia que Paulo havia sofrido um infarto fulminante. E na noite do dia 31, partido para encontrar-se com o Senhor. Terminou o culto, eu pedi que a igreja permanecesse por mais alguns instantes. E disse à igreja do que havia ocorrido. E quando o culto acabou, eu falei assim com a Keren, minha esposa. Eu falei, Keren, segura aí com as crianças, que eu vou ali visitar a mãe do Paulo. Saí, fui visitar a mãe do Paulo. Eu, o meu ministro de adoração, um seminarista, que hoje é pastor lá na igreja comigo. E aí eu cheguei na casa da irmã Cícera. E quando eu entrei na casa da irmã Cícera, eu olhei para ela ali numa cadeira de balanço. E veio à minha mente que 6 meses antes eu tinha estado com eles, numa situação semelhante, quando faleceu uma sobrinha que ela tinha criado como filha. Eu falei, meu Deus, e agora? De novo eu aqui. Pior do que isso, de novo essa família passando por isso. E aí eu comecei a procurar versículos para falar, alguma canção para cantar, alguma coisa para compartilhar, e não vinha nada na minha mente. Fiquei ali uns 10 minutos em silêncio, até que depois de um tempo, eu seguro na mão dela e falo assim, irmã Cícera, eu vim aqui para lhe dar uma força e para orar pela senhora. Pego nas mãos da irmã Cícera, oro, e quando eu termino de orar, ela fala assim, agora pastor, quem quer orar pelo senhor sou eu. E ela começa a orar dizendo assim, meu Deus, e a irmã Cícera é uma mulher que tem uma intimidade com Deus tão profunda, tão significativa. A impressão que eu tive que foi só do fato dela dizer, meu Deus, aquela casa se encheu da presença do Senhor. E ela disse, meu Deus, o Senhor é fiel, o Senhor sabe amar. Quero te agradecer por esse pastor aqui, tão jovem que veio aqui, tão bem intencionado. Mas Deus, ele não sabe de nada. Ele está por fora. E eu que vim acompanhando a oração, amém, amém. Ela falou, não sabe de nada, eu falei, eu desconectei, continuei orando, não. Eu falei, vem aqui, dá uma força para a irmã fala um negócio desse, eu não sei de nada. Fui para a carne, rapidinho. E ela continuou e disse o seguinte, ele pensa que veio aqui para me dar uma força, mas nem ele, nem a igreja dele, nem nenhum pastor pode me dar força, porque a minha força vem do Senhor. Quando ela falou aquilo, eu falei assim, Senhor, eu realmente não sei de nada. Essa noite Deus nos trouxe aqui para de alguma forma renovar nossa alegria. Renovar o seu coração. Essa noite Deus te trouxe aqui para dizer para você que você precisa entregar algumas coisas para o Senhor que você não vai dar conta de reter. Elas são maiores que você e estão acabando com a sua paz. Essa noite Deus nos trouxe aqui para nos fazer lembrar que perto está o Senhor. Ele vai agir. É como se Deus olhasse para a gente e falasse assim, está ruim, está desse jeito, mas não vai ficar para sempre assim não. Socorro virá. Prepare, fica tranquilo. Essa noite Deus te trouxe aqui, você que talvez ainda não tenha tido um encontro com o Senhor Jesus,
para que você descubra que o que precisa mudar na sua vida não é o que está do lado de fora. Ah, pastor, eu preciso de um pouco mais de saúde. Ah, eu preciso de um melhor emprego. Ah, eu preciso disso. Não, cara, não esquece isso. O que precisa mudar é o seu interior. Você precisa permitir que hoje Jesus se torne o seu Senhor, o seu Salvador. Você precisa hoje decidir ter um encontro com Jesus. Eu não vou mentir para você dizendo que se você tiver esse encontro, a tua vida vai melhorar, vai ficar tudo bem, você nunca mais vai ficar doente, vai passar naquele concurso, aquela menina que você é apaixonado vai namorar com você, aquela causa na justiça em 10 dias vai estar resolvida. Quem prometeu vantagem em troca de adoração não foi Cristo, foi Satanás no deserto. Tudo isso eu te darei, se prostrado me adorares. Cristo nunca fez essa proposta. A proposta de Cristo, pelo contrário, é para que você negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e decida seguir Jesus. Entregar a vida para Jesus significa que você vai botar o pé onde Ele colocou primeiro. Seguir. Você não vai na frente dele falando assim: Jesus, vem abençoando as besteiras que eu estou fazendo. Não. Você vai seguir Jesus. Por isso eu quero hoje orar por 2 motivos. Primeiro, por você que precisa ter um encontro com Jesus. Você que precisa receber Jesus como seu Senhor e Salvador. Você que entendeu nessa noite que não é do lado de fora que tem que mudar, é do lado de dentro. Então nessa hora eu quero convidar toda a igreja a orar comigo. Quero convidar você a abaixar sua cabeça, fechar os seus olhos. Eu quero te fazer uma pergunta. Você nessa noite entende que precisa de Jesus? E nessa noite você deseja abrir seu coração e convidar Jesus para entrar? Você nessa noite quer falar assim: Jesus, entra no meu coração, salva a minha alma, eu preciso de Ti, Jesus. Se é isso que você precisa e é isso que você quer fazer nesta noite, aonde você estiver, levanta a sua mão, eu quero orar por você. Pode levantar a sua mão e logo depois você pode abaixá-la. Deus abençoe você, Deus abençoe. Pode abaixar a mão. Deus abençoe você, pode abaixar sua mão. Há mais alguém? Deus abençoe a senhora, pode abaixar a mão. Há mais alguém que hoje queira dizer assim: pastor, eu preciso de Jesus. Eu quero entregar minha vida a Ele hoje. Eu quero seguir a Jesus. Não por coisa alguma que Ele possa fazer por mim. Não estou procurando melhorar de vida, arrumar, não. Resolver meu problema financeiro, meu problema familiar, meu problema de saúde. Eu quero resolver o meu problema principal, que é o afastamento, separação de Deus. Eu quero hoje entregar minha vida a Jesus. Eu preciso de Jesus. Se esse é o seu desejo, aí no seu lugar, levanta a sua mão. Eu quero orar por você. Há mais alguém? Amém. Talvez você esteja afastado. Já caminhou com Jesus em algum momento, mas hoje está afastado dos caminhos do Senhor. Nessa noite você precisa voltar. Você quer voltar hoje para Jesus? Levante a sua mão. Eu quero orar por você. Pastor, eu estava afastado. Deus te abençoe, minha filha. Pode abaixar a sua mão. Pastor, eu estava afastado, mas hoje eu quero voltar para Jesus. Deus te abençoe, querida. Pastor, eu estava afastado dos caminhos do Senhor, mas hoje eu quero voltar para o Senhor. Levante a sua mão. Há mais alguém? Você que levantou a sua mão, olha aqui para mim, por favor. Só os que levantaram a mão. Eu e o pastor Cláudio vamos estar aqui à frente. Eu vou pedir a toda a igreja para ficar em pé. E a gente quer dar um abraço em você. A gente quer orar com você. E eu vou pedir a você a gentileza. Sai do seu lugar, vem até aqui para nós orarmos juntos. Pode vir, por favor. Você que levantou a sua mão, venha. Venha. Venha.
Deus abençoa César em nome de Jesus. Qual é o seu nome, querido? Abençoa a Clotilde em nome de Jesus. Tu não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos. Se você precisa de Jesus nesta noite, vem. A gente quer orar por você. Qual é o seu nome? Tu és Deus, Deus abençoe a para família em nome de sempre Jesus. assim. Não és um Deus criado por nossas mãos, nem um Deus que é dependente de um homem mortal, nada que possamos dar-te. És tão bom para ti, tu és Deus, serás para sempre assim. Tu somente és Deus, o eterno Senhor. O teu trono é o céu. Tu somente és Deus. Já aqui, sendo meus dias bons, ou se forem maus, tu comigo estás. Nós vamos orar por cada um de vocês, e nós queremos lembrar para que vocês também estejam orando por eles. Vamos orar. Deus, o Senhor que conhece os segredos do coração, o Senhor que conhece o que passa, Senhor, na mente de cada um, o Senhor que falou conosco, que falou com cada um destes tão amados pelo Senhor, que vieram aqui à frente, num passo de fé, confiando suas vidas a Jesus, não a religião, não a dogmas, mas ao Jesus vivo, Salvador verdadeiro. Nós clamamos, ó Pai, que o Senhor que se revelou a eles nesta noite, continue se revelando na mente e no coração de cada um deles, em nome de Jesus. E que, Deus querido, eles estejam levando a sério esta decisão. E que, Deus querido, eles sintam o Senhor os cobrindo com as suas mãos. E nós pedimos, Pai, os batize no Espírito Santo do Senhor, para que, Deus querido, eles sejam cheios da alegria que vem do Senhor, esta alegria que ninguém poderá roubar, e que lhes dará força para eles caminharem e enfrentarem a vida com o Senhor. Nos ajude como igreja a amá-los, ajudá-los no crescimento da fé. E no nome de Jesus, Pai, nós pedimos que o Senhor realmente, nesta noite, tenha começado a renovação da nossa alegria no Senhor, e na caminhada de um relacionamento contigo. Nos abençoe, Deus, com a tua bênção, em nome de Jesus, amém.